Oi, gente, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Gabriele Souto, sou produtora cultural aqui em Brasília e hoje vim falar um pouquinho sobre esse tema super interessante que é a economia criativa e explicar qual a conexão que ele tem com as carreiras artísticas, né? Eu tenho alguma experiência com produções artísticas de algumas produtoras aqui da periferia onde eu moro, né, aqui no DF. E vim falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho também como que essa economia criativa está afetando de forma positiva e negativa a nossa vida nesse momento de pandemia, né? Eu trouxe esse slidezinho para apresentar para vocês. É, Obrigada, Campus Party, pela oportunidade. Então, vamos lá, vamos começar. Eu trouxe alguns dados para começar, né? Falando sobre a economia criativa propriamente dita. E segundo o IBGE, nos últimos dados que eu tive acesso, né, o setor criativo empregou aproximadamente no último ano de 2019 1,9 milhões de pessoas, ou seja, um sexto dos ocupados atualmente naquele momento no Brasil, né? Sendo que dessas pessoas 44%, né, esses 9 milhões de pessoas equivalem a 49% dessas pessoas que estavam trabalhando. E o mapeamento ambiental, que foi feito também nesse ano, que, que trouxe, né, essas informações para a gente de forma bem explicada e bem direcionada. Dentro desse quadro, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas ele explica quatro eixos da economia criativa que englobam de toda forma, assim, bem explicadinho o que significa, né? Não é só a questão econômica, financeira, mas também não é só a questão da criatividade, da arte. Do lado direito, nós temos sustentabilidade, né? Que é um quesito extremamente importante para que o projeto seja uma coisa que seja sustentável não só na forma de falar da natureza em si, mas que seja autossustentável, que consiga ter um início, um meio e um fim dentro da sua produção, dentro das suas finanças, etc. A inclusão social, né, que é esse quadrinho aí abaixo amarelo, a inclusão social, ela relata a parte da inserção e como essa criatividade, né, essa coisa que geralmente relata a a coisas que as pessoas criam, né, naquele momento, passando por aquele processo e etc., tenham importância e afetam de maneira positiva, causam um impacto positivo dentro da sociedade que está inserida. A inovação, né, porque a tecnologia, ela está em todos os momentos da nossa vida e ela é extremamente importante para que a gente consiga fazer isso continuar. E a diversidade cultural, até porque a gente está falando de trabalhos que são é, digamos, considerados diferentes dentro de uma sociedade, né? É, Enfim, seria mais ou menos isso, espero que vocês tenham entendido. E o importante da valorização desse trabalho, eu coloquei esse slide logo no começo também para ressaltar isso, que nesse momento que a gente está vivendo, está tendo uma a gente está passando por processos muito difíceis, né? Os artistas foram os primeiros afetados e vão ser os últimos a voltar. E essa questão de valorizar a economia criativa e tudo que ela oferece para mim e viabilizar ela estar acontecendo é uma coisa muito importante dentro do momento onde a gente está vivendo, né? Onde a arte está salvando vidas, a criatividade está sendo o que está mantendo as pessoas sãs. Né? E eu vim com esse texto para mostrar que realmente essa indústria ela cria não só geração de renda, empregos, produz receitas de exportação para o nosso país como um todo, né? Promove a diversidade, ou seja, está inserido qualquer pessoa da sociedade dentro dessa cultura e o próprio desenvolvimento humano, né? Os ciclos dentro da economia criativa eles são tão bem definidos que você consegue ter a percepção para comparar, inclusive, em relação a outros tipos de trabalho, né? Tem o ciclo de criação, de produção, a distribuição desses bens, como que usam, né, esses serviços relacionados à criatividades, a cultura em si, né, porque você está levando uma identidade para essas pessoas, e o capital intelectual como um insumo primário, que é a valorização não da questão acadêmica, mas sim do talento, né, o capital intelectual dessa pessoa. O que é economia criativa, propriamente dita, né? Conceitualmente falando, para
Por exemplo, você vai dar um Google e vai estar lá esse exemplo, né? A economia criativa é um termo criado para nomear. É um termo como qualquer outro tipo de economia que a gente conhece, né? Para nomear no modelos de negócio. Quais são esses modelos de negócio? Esses modelos de negócios, eles têm uma gestão que se origina de produtos ou serviços ou, enfim, ideias, porque hoje a gente consegue vender ideias também, né? Que são desenvolvidos a partir desse conhecimento, dessa criatividade que a pessoa tem. Por isso que o nome é economia criativa, né? É uma valorização não só não só curricular, não só acadêmica, é uma valorização daquela arte, daquele produto, daquela coisa única, uma peça, né? Geralmente são peças únicas, que essas pessoas fazem essa produção e criam uma renda através disso, né? E diferente da economia tradicional, da manufatura, da agricultura, e do comércio em si, né, da geração mercadológica, não que a economia criativa não esteja inserida, ela está inserida e isso é um aspecto muito importante para ela ser valorizada, para ela crescer, né, para que as pessoas que trabalham com isso sejam valorizadas também, é que a economia criativa, ela tem essencialmente a criatividade como essência, né? Foca no potencial individual ou no coletivo das pessoas. Ela não foca em nenhum resultado, em uma meta e, enfim, em uma área, em um nicho específico. Ela valoriza o que o indivíduo em si ele está desenvolvendo com aqueles ideais que ele aprendeu durante a vida dele, que ele aprendeu com os antepassados dele, né? Que ele ouviu aquelas histórias, ele desenvolveu geralmente um trabalho, por exemplo, com os pais, né? O que era acontecido muito com essas carreiras de esquina, assim, coisas que vai passando de pai para filho, chaveiro, pedreiro, como sapateiro, sabe? E são profissões muito importantes que com a tecnologia, se ela não for globalizada e implantada de maneira certa, elas vão acabar sumindo, né? E isso são algumas falhas dentro do sistema, assim, socialmente falando, mas a economia criativa é o nicho da economia que a gente conhece, que a gente trabalha diariamente, que valoriza esse serviço. E de diversas formas, seja através do marketing, seja através de fomento direto, né, para essas empresas todas são através da economia criativa. E isso quer dizer muito sobre os ideais de uma empresa também. Se você é uma pessoa que se importa com o que você consome, para onde vai o seu dinheiro, quais são as ideologias daquela marca e tudo mais. E aí trouxe, né, alguns exemplos de como a economia criativa tem impacto direto nas nossas vidas, porque a gente não precisa falar de coisas como grandes agências, ou até mesmo, né, mercados grandes de publicidade, ou artistas muito grandes, né? A gente não precisa ir muito longe para ter essa perspectiva, né, em relação aos mercados tecnológicos, da criatividade. Nesse tempo de pandemia, o novo estilo de vida, né, o novo normal que as pessoas têm falado, ele veio diretamente impactar isso para a gente, demonstrar o quanto que a economia criativa vem andando ali numa direção, alcançando uma coisa linear dentro do mercado, sabe? A gente tem visto muito nas redes sociais, inclusive as pessoas falando, né? Como que a arte tem salvado a galera de ficar em casa, né? Ou assistindo Netflix. Vários álbuns foram lançados durante a quarentena. Se você acompanha o mercado da música brasileira e internacional, você vai observar que tiveram várias pessoas que claro, tem uma facilidade de ter um estúdio nas suas casas, de estarem seguras e tudo mais, gravarem músicas, né, sabe, desenvolverem todo um projeto musical, coisas assim que não iriam acontecer se a gente estivesse nas coisas, né, antes pandemia, porque não era normal também. As lives, nossa, como as lives vieram assim com força, né? Você vê lives hoje de cozinha, a lives de show, a poxa,
shows em jogos, né, que rolou, assim, é uma realidade totalmente diferente, totalmente interativa, totalmente conceitual e que causou identidade, né? A apresentação que aconteceu no Free Fire, né? Se eu não me engano, os bonequinhos podiam mexer a cabeça, sabe? Fazer assim com a mão, era toda uma interação mesmo de conversar, de escolher o seu lugar no show. Existe um mercado que não parou de funcionar, né? Esse impacto direto foi só essa questão da pandemia e tal, foi só para demonstrar o impacto direto que a gente tem na nossa vida dessa tecnologia, né? Não é só o nosso celular, não é só o nosso computador, a tecnologia está em tudo, diversas coisas que são criadas em máquinas 3D e a gente não sabia, né? E a gente não imagina que podem outras coisas mais serem criadas nessas máquinas, né? Enfim, falando economicamente agora de riqueza, né, através da economia criativa, não só dessa questão da arte, mas vocês conhecem, né? Tem muita galera, inclusive aqui na campus, que é muito fera nos jogos, né? A galera do RPG e tudo mais, assim, cara, são campeonatos grandíssimos, patrocinado por marcas enormes também, assim, de cunho de importância de impactar uma geração mesmo, assim, de pessoas que vivem para isso, de meninos que sonham ser isso, né? Não é à toa que hoje em dia tem curso de youtuber, assim como também tem curso de aprender games, você pode comprar contas, né? Tem uma diversa gama, assim, de produtos relacionados a isso e de pessoas que se inspiram, né? E são coisas que têm um resultado rápido, inclusive, né? Quando o investimento necessário é alcançado e tudo mais. E essas pessoas, né? Não só meninos, mas muitas mulheres também. Conheço muitas meninas que são feras nesses jogos, assim, que, nossa, são cabulosas mesmo, assim, que eu fico sem entender nada, vários. Enfim, e que estão conseguindo uma vida, assim, de condição financeira falando, né, muito boa, de valorização do trabalho, né, os estudos da pessoa, como que isso veio impactando dentro da nossa vida, né, a questão de você estar usando mais o seu celular durante a quarentena, de você estar assistindo mais televisão, você tendo mais raiva da televisão pelas propagandas que tá passando nela, e tudo mais, foi mais, assim, uma lição pra gente, assim, de você parar e olhar e falar, não, realmente essa essa tecnologia, essas outras coisas que para mim soam como fúteis, né? Ouvir uma música no celular, assistir uma Netflix são essenciais. Para a gente ter saúde mental e se manter tranquilos nessa geração, nesse estilo de vida que nós temos hoje, 2020, né? Daqui para frente, a gente precisa desses recursos. Assim, a tecnologia já é algo que tá dentro da vida das pessoas de uma maneira muito grande, sabe? Existem cozinhas extremamente tecnológicas e isso é a criatividade que faz, né? Não vamos esquecer. Pulando na parte da tecnologia em si, né? Falando das criações, agora eu vou falar um pouquinho sobre as carreiras artísticas, né? Que é a parte que eu vim falar como experiência, né? Que é algo que eu tenho vivenciado já há mais ou menos uns 4 anos de trabalho e trouxe alguns exemplos e vou falar um pouquinho também sobre como foi essa fase. E como funciona, né, a inserção e como utilizar de técnicas tecnológicas para você consiga ter uma ascensão mais rápida, ou, enfim, coisas que artistas acabam tendo dificuldade, né, quando vão se inserir dentro do mercado das redes sociais, ou vão se inserir dentro do streaming, né, propriamente dito. O que são essas inovações tecnológicas das artes, né? Hoje a gente vem percebendo também a questão do desenvolvimento dos sentidos do que é visto como arte e da valorização da imagem, né?
que para os sentidos que a gente tem para poder se sentir pertencente àquela arte, de você sentir tocado por ela. Um dos exemplos disso é a gente ter desenvolvido mais a questão dos podcasts, né? Tem pessoas maravilhosas compartilhando seus ensinamentos e tudo mais através desse novo tipo de divulgação, né? Os podcasts são coisas rápidas, você faz ali quando você ouve quando você tá fazendo uma outra coisa, assim. Eu sou super fã, adoro, valeu quem criou e espero que continue mais, assim, porque ajuda muito a gente, tornar produtivo aquele momento também, né? As artes visuais, digitais, pude fazer durante a quarentena, uma coisa incrível, que foi visitar museus, de Paris, enfim, museus da Europa, um museu do Amanhã mesmo, que eu ainda não tive a oportunidade de visitar. Soltaram algumas gravações, né, nos sites, em 360, para que a gente pudesse fazer a visita e se sentir naquele lugar. É incrível, olha como a tecnologia e a arte, dentro da nossa vida, dentro do que a gente acredita, ser um lazer, um entretenimento, como que essa experiência está sendo modificada, né? E que ainda assim é uma coisa que tem os sentidos, porque você vê, você sente, você tem todo um estudo por trás daquilo e como aquilo vai ser passado, né, para as pessoas. A forma como a música eletrônica está sendo desenvolvida, né, com gravações cada vez mais diferentes, festivais cada vez maiores, a iluminação, toda a cenografia é utilizada ali para que te gere uma sensação, para que te coloque no ambiente, para que você tenha aquela experiência, né? Poxa, é super maneiro, né? Como isso está sendo abordado, para a galera estar estimulando essa juventude a criar mesmo, a sair da caixinha e desenvolver. Outro exemplo, fotografia na quarentena, né, que o pessoal começou a fazer ensaio por FaceTime, muito, muito legal, assim, de você, além de estar tendo um contato com uma pessoa, tá ajudando na sua autoestima, e você tá usando uma tecnologia ali que, teoricamente, né, porque você tem FaceTime, quem tem iPhone, mas assim, tem outras formas, você pode fazer fazendo ligação de vídeo mesmo, mas é porque o FaceTime ele tem uma qualidade melhor nas imagens, né? E aí você pode fazer esse ensaio com a pessoa, enfim, trabalhando, que social media estão recebendo. É muito gratificante, inclusive, esse processo. É árduo, mas a crise, ela às vezes vem para que existam essas evoluções, sabe? Para te tirar da caixinha e fazer você soltar aquela ideia que você não estava mais afim. Tem gente que, poxa, tem uma ideia muito legal, guardada, só que eu não tenho dinheiro, ou sei lá, todo mundo vai ficar rindo de mim, e não é isso, sabe? O mundo tá aí, a internet tá aí, você pode se estimular e ter pessoas que te estimulem ao seu redor, né? As redes sociais não são feitas apenas para que você mostre ou veja estilos de vida, tem coisas para você aprender, né? Esteja atento a essas ferramentas que a gente tem. Alguns segmentos, né, mais diretos que estão alinhados com esses acordos, eu só vou citar eles bem rapidinho, porque eu já falei um pouco sobre eles no slide anterior, como forma de consumo, né? O que é considerado uma forma de consumo? O designer, a arquitetura, moda e a publicidade. O designer varia desde designer gráfico a designer editorial, a designer enfim, teve diversas design educacional, tem diversas cadeiras de design, e ele é uma coisa de consumo, você consome aquele serviço, né? Arquitetura, você compra a planta, né? A pessoa desenha a planta da sua casa, tudo mais. Como cultura, patrimônios, sejam da humanidade, sejam pessoais, e artes, né? Que esses patrimônios geralmente são esculturas, quadros, né? Algum tipo de moeda. Sim, moedas raras também entram dentro da economia criativa, móveis que foram feitos com uma madeira, tal, também se equivalem. A música, né, que é a mais valorizada de todas e a que está mais presente no nosso dia a dia, né, para as pessoas que, enfim, você está escutando o som o tempo todo.
as artes cênicas, né, que infelizmente não são tão acessíveis hoje em dia, nunca foram, mas elas não são tão acessíveis assim por questões de espaço, né, não existem tantos espaços para que elas sejam diretamente atuantes dentro da periferia, por exemplo, e essas outras expressões culturais, que vão desde expressões de manifestação, expressões de artísticas no meio da rua, né? Tem um termo legal que a galera fazia antigamente, que eram os flash mobs, né? Que todo mundo chegava, dançava e tal. As mídias editoriais e audiovisuais, né? Que equivalem à questão de produção de livros, e-books e os filmes e documentários e, enfim, festivais agora também, né, que estão produzindo conteúdo online para a galera aprender, etc. E a tecnologia propriamente dita vai de pesquisa e desenvolvimento, que são as galera que fazem até coisas políticas, para as coisas de desenvolvimento de sistema, pesquisa sobre aplicativos que as pessoas estão necessitando, né, do que qual a vertente e tudo mais. E a biotecnologia, que é a melhor tecnologia desenvolvida até hoje, que está precisando, inclusive, de investimentos, né? Utilizar a parte da sustentabilidade desse tipo de economia. Aqui tem algumas coisas necessárias, mas eu não vou ler, porque eu acho que, né, acaba ficando muito chato, mas assim, só para entender que não é uma coisa que fica ao léu, ao vão, né? Existem metas de longo e de curto prazo para essa economia, existe toda uma rede de pessoas que estão ali movimentando aquele movimento, aquela cena, né? E aí aproveitar para falar um pouquinho. Não apareceu a logo, eu tinha colocado ali em cima, mas aproveitar para falar um pouquinho sobre esse projeto ótimo aqui, que é a Rede em Poder Delas, né? Que eu faço parte. Essa é a nossa logo, essa aí. A gente tem um coletivo bem legal, já tem mais ou menos 170 mulheres, né, presentes, mulheres e assim, mulheres de todos os termos, enfim. A gente trabalha com empreendedorismo feminino periférico aqui no DF, a gente está presente nas feiras, a gente está presente nos festivais, a gente está presente nos cursos, né? Nossa última ação agora foi desenvolver todo um curso e um vídeo de apoio ao mês da mulher, né? Junto com a R2 Produções, mas aí aconteceu com a pandemia. Não conseguimos terminar o projeto, mas assim, já fazem 2 anos que a gente está atuando. Inclusive, se você é de Brasília, se você é empreendedora, se você tem intenção de estar se desenvolvendo, de ter esse apoio, né? Às vezes o empreendedorismo ele torna a gente um pouco sozinha, a gente sofre muito com alguns conceitos, principalmente a gente que é da periferia e não tem chances de errar, né? Essa é a questão. E a gente, ainda mais sendo mulher, essa questão de ter o apoio, de ter as pessoas lado a lado, uma ajudando a outra, né? Muitas meninas são mães e tudo mais, é complicado você estar sozinha, e a gente se juntou para desenvolver isso, para estudar, cada uma repassar o que sabe, o que não sabe. Em questão de editais, a gente tenta sempre se ajudar, né? Tem meninas que são artistas cantoras, tem meninas que são artistas artesãs, cada uma tem a sua arte ali, o seu jeitinho, e cada uma tem o seu desenvolvimento da forma como acha que deve ser, e todo o grupo é aberto a isso, sabe? Essa é a melhor parte, sem julgamento, sem, enfim, só aprendizado, né? E tocando sempre naquela tecla de desenvolver a igualdade de gênero, que é a nossa ODS 5, né? Desenvolvimento das ideologias de desenvolvimento e das 7 ideias, e enfim, é isso. A gente foca muito nessa tecla e já estamos há 2 anos na labuta aí. Tivemos festivais muito legais, assim, tem meninas que estão com a gente desde o começo, tem gente que entrou agora, todo mundo super interage no grupo, assim, é bem legal. Quem quiser saber mais, qualquer coisa pode procurar no Instagram, o Instagram é Em Poder Delas, né? Aí vai achar lá bonitinho, essa mandalazinha, essa mandalazinha aqui, tá?
E é isso, vamos continuar. Eu falei um pouquinho sobre o mapeamento, né? Da indústria da economia criativa. Nós temos uma secretaria de cultura e economia criativa, né, aqui no Brasil, aqui no DF, e ela é bem atuante, inclusive, dentro aqui da cidade. E temos também a Firjan. A Firjan é uma organização privada e sem fins lucrativos, com mais de 7 mil empresas associadas. E a missão dela é promover essa competitividade saudável empresarial, educação e qualidade de vida para toda a sociedade. E eles desenvolveram esse mapeamento da indústria criativa no Brasil. É um documento que tem dados muito bons sobre você que é agência, que você quer saber onde que é legal você colocar uma filial, ou então você que está tentando desenvolver uma ideia por localidade, você tem informação de quantas pessoas tem trabalhando naquela direção e tudo mais, de quem você pode usar como referência para estudar aquele mercado, pessoas que estão fazendo TCC e etc, né? E aí você coloca na internet, você tem acesso a esse documento, ele é muito bom. Finalizando agora, né, algumas coisas que aqui localmente a gente foi meio que beneficiado, não sei na sua cidade, mas estou falando aqui do Distrito Federal, Brasil, né? Estou representando hoje na Campus Party Goiás, mas estou falando como vivência do Distrito Federal Brasil. E algumas coisas que estiveram de fomento no Brasil, né, foi o Corona Voucher, e ele foi destinado também a trabalhadores da economia criativa, trabalhadores que eram MEI, etc., e tinham esse desenvolvimento. O auxílio aos trabalhadores da cultura, que eu esqueci de colocar o nome da lei, é a Lei Aldir Blanc, que ela foi sancionada na semana passada, né? E ela traz aí várias coisas super importantes para a manutenção, né, desses espaços que estão parados, sem poder receber alunos, sem poder oferecer palestras, estúdios e etc. E foram coisas muito boas, assim, foram uma luta um pouco difícil, mas no final acabou saindo, né, e tem ajudado muito esses lugares. Inclusive, conheço várias pessoas que foram beneficiadas e que estão estudando cada vez mais para tentar, né. Que bom que existem essas iniciativas governamentais e tudo mais para que a gente seja minimamente sanado nossas condições nesse momento, né, para passar bem. E agora chegou o momento das perguntas. Quem tiver alguma pergunta, quiser, né, mandar aí e tudo mais, se eu souber responder, estou totalmente aberta, abre o seu coração. Então, galerinha aí da produção, quiser selecionar alguma pergunta que já tiver aí, jogar aqui, sem problemas. Então, lembrando também para vocês irem lá no Instagram, em Poder Delas, conhecer um pouquinho mais esse trabalho lindo que a gente faz aqui com os empreendedores, né, aqui da cidade, as empreendedoras, como que esse movimento tem impactado não só na vida delas, de todo mundo que participa, mas a minha vida mesmo como mulher, como iniciante nessa carreira, né? Inclusive por essa rede, por esse movimento, tive vários acessos, várias possibilidades de conhecer muitas pessoas aqui do DF que trabalham nessa mesma área. É um movimento que está com uma força muito legal, né? Aqui, inclusive, foi a primeira vez que eu consegui na Campus Party no ano passado, através de um desses contatos, assim, foi ótimo, é uma ótima oportunidade estar aqui, tá bom? Obrigada a todo mundo que assistiu, depois vou estar colocando no meu Instagram também, tá? Espero que vocês estejam gostando do evento, tem uma programação enorme ainda vindo por aí, eu já fiz meu cronograma, tá bom? E aproveitem, tá? Campus Party é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, obrigado pela oportunidade mais uma vez, e é isso, vamos fomentar essa arte que tem no nosso coração, né? Vamos enxergar como que economicamente a nossa criatividade é algo essencial na nossa vida. É isso que eu deixo agora para ensinamento, né? Desse painel, desse curto painel que eu tive a oportunidade de apresentar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me manda pergunta no meu privado lá do Instagram também, tá bom? Tchau, tchau, galera.